Bom dia. Amém. Pode sentar em nome do Senhor. Eu estava ainda há pouco vendo a reunião lá em Madureira com o missionário. A reunião estava lá bonita. O pessoal já chegando na igreja ainda. O missionário não entrou para pregar ainda, mas ele já vai entrar. Parece que começou um pouquinho mais tarde. E daqui a pouco tem uma reunião, 9h30, 10 horas. Quem quiser pegar o trem para ir, não sei se dá tempo. Eu até vou sair um pouquinho antes, que eu vou correr para essa reunião, porque 14 horas tem compromisso, então não dá. Ele faz 3 reuniões hoje, já está terminando uma, depois tem agora 10 horas, 9h30, 10 horas, depois 14 horas. Então, se você quiser ir numa reunião com o missionário Soares, Madureira, Shopping tem tudo, às 14 horas vai ter ainda reunião, não dá para você pegar ainda, tá? Nós estamos falando aqui, irmãos, esses dias sobre não jogar a toalha. E eu tenho explicado, não jogar a toalha é não desistir, né? É quando aquele lutador está muito machucado, o técnico dele joga a toalha no ringue, dizendo que desistiu. Aquela batalha ele já desistiu. O lutador dele está ferido e muito machucado, ele não quer mais. Nós não podemos fazer isso. E eu sei que de vez em quando parece que a gente está caído, machucado, quase perdendo a batalha. Não jogue a toalha, porque no finalzinho Deus vai te dar salvação. Deus vai mudar a sua história. Deus vai libertar você. O nosso Deus nunca atrasa, também não adianta. Amém, Jesus? Sempre no tempo certo, sempre no tempo certo. Cabe a nós exercitar nossa confiança em Deus, sempre, para que a gente não jogue a toalha diante dos problemas. Eu quero ler com você hoje. Aliás, eu vou voltar lá, né? Eu falei com vocês que ia voltar lá, no Salmo 18. Nós falamos no Salmo 18 semana passada, eu falei que ia voltar aqui e vou voltar. Eu não preguei tudo que Deus tinha me dado ainda. Nem sei se eu vou terminar hoje o Salmo 18, não. Com vocês, não. Salmos 18. Amém? Nós vamos ler aqui, a gente leu o 18 e 19, eu vou direto no 25 hoje, tá? Aliás, vamos voltar no 18 só para você refrescar a memória. Salmos 18, versículo 18. É isso? No 18 diz assim, é aqui que eu vou pregar com vocês hoje, vamos lá. Salmo 18, versículo 18, diz assim: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Lembra que eu falei semana passada? Eu até comentei que a gente não devia ser pego de surpresa, sabia? Eu comentei isso com vocês. Se você é um servo e uma serva de Deus, o diabo não deveria te surpreender mais. Ele é mau, ele é perturbador, ele é acusador, ele é julgador, ele é o causador de todos os males, disse Jesus. É ele. Ele é o causador de todos os males, disse Jesus. Então, não era para a gente ficar surpreso com as ações dele. Mas, de vez em quando nós não estamos bem, o Davi fala, no dia da minha calamidade. Então, era um dia dificílimos para o Davi. Às vezes, ele ainda consegue nos surpreender. Quando a gente pensa que já viu tudo, né? Quando a gente pensa que já viu tudo, vem o diabo e faz uma coisa até pior. Mas isso não pode te derrubar. O que a gente tem que fazer? Trouxe-me, versículo 19, trouxe-me para um lugar, mas o Senhor foi o meu amparo, né? Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. É isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. A nossa vida precisa dar prazer ao Senhor. A nossa obediência, a nossa servidão a Ele tem que dar prazer. O namoro, o casamento, as finanças, como cuidamos da nossa saúde, como tratamos o nosso próximo. A nossa vida tem que dar prazer a Ele. Porque o dia da calamidade vem, todo mundo enfrenta o dia mal, e é bíblico isso,
não estou aqui sendo derrotista, não. É bíblico, todo mundo tem o seu momento mal, o seu dia mal. Mas isso não pode me pegar de surpresa, porque eu tenho um Deus que me ampara. Nos momentos de calamidade, nos momentos mais difíceis, Ele está ali para amparar a gente. Não é? Agora, por que Ele ampara a gente? Porque a nossa vida dá prazer a Ele. Nós entramos na igreja, aceitamos Jesus, largamos as coisas erradas, e a cada dia que passa, a gente vai melhorando um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e a nossa vida vai agradando. Porque, irmãos, dá prazer, uma vida que dá prazer ao Senhor, não é uma vida onde a pessoa é perfeita, mas é uma vida onde a pessoa se arrepende dos seus erros. É uma vida onde a pessoa não aceita mais o erro, ela não aceita mais o pecado, ela não aceita mais as ações erradas que ela toma. Então, mesmo que ela erre, ela se arrepende e volta atrás. Essa pessoa que dá prazer ao Senhor. Está dando para entender, sim ou não? Não é aquela pessoa que nunca mais vai errar, ou nunca erra. Chega a ser um pouco soberbo a pessoa achar que nunca vai errar, né? Chega a ser um pouco soberbo isso. Mas é aquela pessoa que não quer mais isso, não aceita mais isso. E quando ela erra, ela fica com o coração apertado. E ela corre para Deus e vai falar com Deus: Senhor, realmente eu vacilei, realmente eu errei. Eu sou teu servo agora, sou tua serva agora. Não podia ter falado isso, não podia ter feito isso, não podia ter agido assim. E aí a pessoa não folga com aquele erro dela. Pelo contrário, ela fica muito amargurada. Ela pede a Deus o perdão e decide não fazer mais. E assim essa pessoa começa a agradar a Deus. Amém? Nossa vida tem que dar prazer a Deus. Meu foco tem que ser Jesus Cristo sempre. Aí na hora da adversidade Ele vem e vai me amparar. Vai me levar para um lugar espaçoso e vai cuidar de mim. 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Então, a justiça aqui é do Davi. O Davi não está falando da justiça de Deus. Ele está falando da justiça dele, como ele era justo, como ele procurava ser correto. Eu lembro que eu comentei que uma vez ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, que queria matá-lo. Os próprios amigos falaram: olha, o seu Deus acaba de abençoar você, o inimigo seu está aqui de costa para você, abaixado. É só chegar lá, meter a espada e acabou a guerra. E toma posse desse reino aí. E o Davi, justo como era, falou: não vou tocar no ungido de Deus. Quando eu assumir o meu reinado, vou assumir de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou assumir a força, não. E ele não tocou na vida do rei Saul naquele dia. Ele era justo. Ele fala: pureza das minhas mãos. Ele lutava, eu penso, porque nós estamos falando de uma mão que matou muita gente. Porque o Davi era um rei de batalha. Não era um rei que ficava sentado no trono, não. Ele ia para a batalha, ele era guerreiro. Ele estava à frente. Os reis antigamente faziam isso, a maioria, né? Era o primeiro lá na batalha. Era a forma deles até terem o respeito do reinado deles, do exército. E ele matou muita gente. Mas ele fala que está com as mãos limpas. Por quê? Porque ele não matava injustamente. Ô pastor, mas aí como é que fica? Matava injustamente? Então, tem uma forma justa de matar, pastor? Porque a Bíblia fala: não matarás. Você está certo. A Bíblia fala: não matarás. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa: policial não é uma profissão? É ou não é? É uma profissão. E nessa profissão ele não está habilitado a se defender contra-atacando? Está habilitado pela profissão? Sim ou não? Ele não está habilitado pela profissão a executar ninguém. Alguém que não atirou contra ele. Mas se ele é recebido assim, ele, na sua profissão, está habilitado a... tem uma palavra que eles chamam lá que eu esqueci. Revidar? Eu até acho que tem outra palavra, mais técnica, mas tudo bem, essa serve. Ele está habilitado pela profissão a revidar. E se no revide dele ele acerta alguém, que é a pessoa que estava tentando contra a vida dele, ele acerta, e a pessoa morre, ele está dentro da profissão dele.
Entendeu? Sim ou não? Amém, Jesus? O Davi, mesmo tendo a mão suja de sangue, digamos assim, ele diz que tinha as mãos puras. E Deus tinha prazer com Davi por causa disso. Que coisa linda, né, irmãos? Quando o Deus decide fazer a casa dele, casa de oração, a igreja, ele fala assim: o seu filho vai fazer, o seu filho Salomão vai fazer a minha casa, porque você está com a mão cheia de sangue aí. Sua família está cheia de sangue. E o seu filho é ele que vai fazer a minha casa, você não vai fazer, Davi. E o Davi só teve a ideia, passou para o filho, e o filho depois fez, quando assumiu. Mas ele vê que a mão dele estava pura, porque ele não fazia isso injustamente. Então, irmãos, eu penso o seguinte: até se eu tiver que errar, que eu não erre premeditadamente. E se eu errar sem ser premeditado e perceber meu erro, que eu possa me arrepender. Para que a minha vida continue dando prazer a Deus. Para que Ele possa me dar livramentos. Amém, Jesus? Temos que ter o entendimento que não somos perfeitos mesmo. Mas também temos que ter o entendimento que a gente não pode continuar errando. Temos que parar. Não podemos usar essa falácia de que todo mundo erra para ficar errando. Não. Todo mundo erra e eu também erro. Mas eu não aceito mais meu erro. Eu não quero mais fazer isso. E tem que entrar na presença de Deus todas as vezes que forem necessárias. Amém? Bom, agora sim, vamos lá. Vamos direto para o 21. Diz assim, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os meus juízos estavam diante de mim. Porque todos os meus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei seus estatutos. Também fui sincero perante ele. Sinceridade, né? E me guardei da minha iniquidade. Não foi só sincero, falou abertamente da iniquidade dele, mas também se guardou da iniquidade. Por isso que ele tinha mãos puras, tá? Não era nada perfeito, mas ele errava e voltava atrás, falava com Deus, era sincero, fiz isso por causa disso, o Senhor me ajuda, não quero mais fazer isso. Não é que ele era perfeito, mãos puras, porque ele tinha realmente a capacidade de se arrepender e não fazer as coisas malignas precipitadamente, de uma maneira voluntária, digamos assim. Aí no 24, agora começa a mensagem de hoje. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos, não perante os do Davi, mas perante os olhos de Deus. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás perverso. Amém? Amém nada. Que isso? Peguei, pegadinha, essa é. Quer dizer que, né? Quer dizer que com o maligno eu vou virar maligno também? Se alguém age comigo com malignidade, eu vou retribuir com malignidade? Eu não sou mais maligno. Aquele homem violento tem que sair de você. Aquela mulher violenta tem que sair de você. Aquela pessoa vingativa tem que sair de você. Você tem que nascer de novo. Tem que receber essa libertação. Acabou aquela história de bateu, levou, e sei lá mais o que, essas frases que o pessoal usa aí, que simboliza vingança. Acabou esse tempo para a gente, irmãos. Por mais que você não goste, se você não gosta de pensar assim, e não concorda com isso, você precisa saber que você não está concordando, não é comigo não, você não está concordando com a palavra. Porque, eu vou repetir, o 25, que é onde está a nossa mensagem de hoje. O 25 e o 26, eu vou repetir. Com benigno te mostrarás benignos, com sincero te mostrarás sincero, com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Sabe o que é indomável? É indomesticável. Sabe aquela pessoa que o diabo não consegue domesticar? Que isso, pastor? Uma pessoa domesticada pelo diabo.
Desculpa a expressão, o exemplo que eu vou usar. Não estou falando de vocês não, tá? Pelo amor de Deus. É só um exemplo só, por favor. Mas você pega um cachorrinho pequenininho, você vai domesticar esse cachorrinho e vai ensinar ele onde a fazer as necessidades. A hora certa de comer. Quando ele tem que ir lá fora ou não. Como ele tem que se comportar na hora de dormir, onde ele dorme. Você vai ensinando as coisas, você vai domesticando aquele bichinho que é filhote. Ele vai crescendo com aquela rotina, aquele costume. Chega uma hora que você não precisa fazer mais nada. Não é assim? É assim ou não é? Chega uma hora que você não precisa fazer mais nada. Ele cresceu, pegou aquela rotina que você ensinou e agora ele pratica aquilo, por conta própria. O diabo tem domesticado alguns de nós. Vou repetir, o diabo tem domesticado alguns de nós. E a gente roda e pum, faz a mesma coisa. Roda e pá, mesma coisa novamente. Roda, daqui a pouquinho virou natural. A gente não se arrepende mais, a gente simplesmente faz, a gente começa a encontrar um monte de desculpas. Eu faço isso por causa daquilo, eu faço isso porque ele faz aquilo outro, então por isso que eu estou fazendo isso aqui, eu faço isso porque o fulano fez e se deu bem, por isso que eu estou fazendo também. Afinal de contas, aquela pessoa também é da igreja, e ela fez e se deu bem, não aconteceu nada com ela de errado, então também não vai acontecer comigo. E a gente faz e não volta atrás. O Davi era perfeito, não é porque ele não errava. O Davi era perfeito porque ele errava e voltava. As mãos dele eram puras, não porque ele não errava. As mãos deles eram puras porque quando ele errava, ele voltava atrás. Ele fala que tinha iniquidade nele aqui. No versículo anterior, ele fala, no 23, também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ele fala, eu tenho iniquidade, mas eu me guardo dela. Então não tinha perfeição no Davi, como não tem na gente também, mas as mãos dele eram puras. Deus tinha prazer no Davi, Deus quer ter prazer em mim, Deus quer ter prazer em você. Para quê? Para que quando chegar o dia da calamidade, ele poder te pegar, te levar para um lugar largo e amparar você, como ele fez com Davi. Amém? Então, com puro, puro, com benigno, benigno, com o sincero, sincero. Agora, com o maligno, o perverso, você não pode se deixar domar. Você tem que ser indomável. Amém, Jesus? Indomável. Então o diabo fala, vai lá, ele é o perverso. Ele é o perverso. Vai lá, a sua esposa, ela não está mais fazendo o que ela fazia antes. Tem mulher que se converte e leva a sério, irmão. E quando o marido vem, fala, não, isso aqui eu não faço mais não. Agora eu sou serva de Deus. O marido fica doido. Estava acostumado. Você está entendendo, né? Falando aqui em caixa alta, embora só tenha adulto aqui, mas falando em caixa alta. Aí a mulher fala, não, agora eu sou serva de Deus, agora eu não faço mais não. O marido fica doido. Mas peraí, não, sou serva de Deus e isso eu não faço mais. Então eu vou para a rua. Vai. Se você for para a rua, então me avisa, que depois quando chegar também, aí que não tem nada mesmo, que eu não vou ficar doente por causa de você não. Vai dar problema? Vai ou não vai? Vai dar atrito? Vai ou não vai? Jesus falou assim, você pensou que eu vim para... Como é que ele fala? Me fugiu a mensagem. Vê se você acha para mim. Quando ele fala assim, ele fala assim, você pensa que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Tem gente que não guarda esse texto, né? Mas é isso que Jesus está falando. Por que vai trazer a espada? Porque quando você aceita Jesus como Salvador, o perverso vem e você fica indomável. Ele quer que você continue fazendo o que você fazia antes, ele quer te apresentar coisas novas para você aproveitar, e você está indomável. Você fala, não vou fazer mais, não vou fazer isso. Você tem que se mostrar forte desse jeito, indomável desse jeito. Vai dar atrito? Vai. Vai ter problema? Vai. Alguns vão perder emprego por causa disso? Vão, porque o emprego era desonesto. Você não vai ser mais, vai ser indomável, e aí vai perder emprego. O marido, durante um período, vai ficar
na revolta dele? Vai. A esposa vai ficar na revolta dela? Eu conheci um homem que se converteu severamente, de fato mesmo. Nasceu de novo aquele homem. Nasceu de novo. E a mulher era a mulher que queria algo diferente, porque estavam acostumados, e ele falou assim: não, tá doido, não. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, acabou essa história. E a mulher ficou revoltada com ele. E ele falou: pastor, acabou, eu sou servo de Deus. Agora eu sou servo de Deus, descobri. Não quero não. E deu problema sério, irmãos. Por isso que Jesus falou que traz a espada e não a paz. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada. A partir de agora é pai contra filho, filho contra pai, marido contra a esposa. Por quê? Por causa disso. Você se converte, você muda, a pessoa não entende. A pessoa está do teu lado, está acostumada a fazer aquilo a vida inteira. Imagina, a mulher queria para o pagode, o homem não queria mais. Ele chorou na minha frente, irmão. A mulher queria para o forró, para o pagode, eles estavam acostumados, forrozeiro a noite toda, pagodeiro a noite toda, e ele não queria mais. A mulher começou a ficar doida com ele, começou a ter várias brigas, porque ela queria beber, queria sair, queria farrear, e ele não queria mais. Geralmente é o contrário, mas nesse caso foi a mulher que demorou a entender que ela ganhou um ótimo marido, era só ela continuar sem a ser vergonhice lá, mas a mulher continuou sem vergonha por um tempo. Depois ela se converteu, Deus restaurou o casamento. Achou? Mateus 10:34. Coloca Mateus 10:34 aí. Tem alguém lá? Coloca Mateus 10:34 aí. Aí, obrigado. Quem que está lá? Elaine? Elaine. A obreira Elaine é fera. É que ela deve estar pensando qual almoço que ela vai fazer hoje para os pastores, que ela gosta de fazer almoço para os pastores. É gente boa demais. Mateus 10:34. Não cuideis, olha o que Jesus diz, hein? É palavra dele direto, da boca de Jesus. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, vim trazer mais a espada. Bota o 35, por favor. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, 36, e a nora contra a sua sogra. Essa aí nem precisava, né? Tá, tudo bem. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares, irmãos. Tá vendo? Tá vendo? Amém, Jesus? Quando você decidir ser de Deus, você vai ser indomável contra o perverso. O puro você é puro, o benigno você é benigno, o amável você é amável, mas quando vier o perverso querendo que você faça uma coisa, que aquilo não agrada a Deus, você sabe que não agrada a Deus, você vai ficar irredutível, indomável. Ele usa a palavra aqui, ó. Cadê? Sincero, indomável. Indomável significa que não se pode domar ou amansar. É indomesticável. Aquele que não se pode subjugar. A pessoa se torna invencível, lutadora, irrefreável. Quando o perverso vier, fala assim: não. Eu ouvia muito, não sei quanto vocês, assim como me converti, eu ouvia muito quando passava assim. Eu estava com os meus irmãos, assim, festa de fim de ano, alguma coisa assim, Natal, meus irmãos passavam com um copinho de cerveja. Só um copinho, não pode não, só porque é crente agora? Pô, só um copinho, não é para ficar bêbado não. Eu soube que o problema é ficar bêbado, beber um copinho não tem problema nenhum. Aí eu olhar para a cara deles, eu comecei a brigar com eles. Eu conto o caso do meu irmão, que é um pouquinho mais velho que eu, que me chamou para ir para o futebol e eu fui com ele passou lá em casa de carro, eu entrei, ele falou que o pessoal estava com saudade de me ver, eu estava firme com Deus, já estava com quase 2 anos de igreja já, firmão com Deus mesmo, e eu falei, eu vou lá jogar com eles lá, para eles me conhecerem, a nova criatura, né? Todo mundo lá naquele futebol sabia que eu bebia muito, fumava, me drogava, passava a noite, era
bagunceiro, digamos assim. Nunca fui maligno, maldoso, né? Nunca fiz nada de ruim contra as pessoas, mas sempre fui muito bagunceiro, digamos assim. E eu entrei no carro, entrei no carro, meu irmão, passei, lembro disso muito claramente, ali no Pôr da Pedra, está indo lá para o Salgueiro para jogar bola. Na época a gente conhecia o pessoal do Salgueiro ainda. Estava indo assim. Passou a menina de lá para cá. A menina, mais ou menos com a idade da filha desse meu irmão. Aí ele olhou e falou para mim assim: olha! Aí eu falei assim: rapaz, você não sabe que eu sou crente agora? O quê? Não pode mais olhar coisa bonita? Que bobagem é essa? Aí eu, para o carro agora. Mas falei sério mesmo. Para, gritando assim. Não falei manso não. Para o carro agora. Que isso, rapaz? Para, eu não vou para futebol coisa nenhuma. Pode parar, chega. Você vai sozinho para o futebol. Encosta aqui, cara. Aí ele encostou, estou saindo, estou indo embora. Vou para casa. Não. Não, vou para casa, rapaz, você está maluco. Não quero andar com você, você precisa me respeitar. Sou servo de Deus agora. Eu tenho uma esposa, quase perdi minha esposa, quase perdi minha família. Deus restaurou minha... Aí eu soltei o marimbondo, como é que fala? Deus restaurou meu casamento. Agora eu estou bem. Não tem mais aquele... Você não tem mais aquele irmão não, rapaz. Ele era mais velho que eu, mas e daí? Indomável. Aquele era o demônio, irmão. Aquele era o demônio que queria que eu sorrisse, achasse graça, mexesse com a menina. Sabe o que ia acontecer? Lá no futebol, eu ia beber, ia voltar para aquela vida. O diabo ia entrar, porque ele estava tentando me domesticar. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele me tinha na mão dele, eu era domesticado por ele. O que ele queria, eu fazia. Se ele me queria 3 noites lá no complexo de Bom Sucesso, lá naquelas favelas do Bom Sucesso, ele me colocava lá, eu ficava 3 noites lá. Todo mundo me procurando. Quando ele queria, ele me jogava para eu fazer as piores coisas que você possa imaginar. Eu era domesticado e não sabia, irmãos. Domesticado por esse demônio, eu não sabia. Mas agora eu sei. Isso aqui eu já aprendi há muito tempo. Esse capítulo 18 dos Salmos é um dos melhores. No meu caso. Eu sei que um monte de gente ama o Salmo 91, ama o Salmo 23. Eu amo o Salmo 18. Eu amo esse salmo. Pode ler todo ele, várias vezes você vai ver por que eu amo esses salmos. Amém, Jesus? Temos que ser indomesticável. Não podemos deixar o diabo amansar a gente achar que é normal. Naquele dia, meu irmão então saiu do carro, foi atrás de mim. Mano, me perdoa. Estou te dando a minha palavra de homem. Nunca mais eu faço isso. Vamos lá. Senão eu vou ficar muito mal. Nem eu vou. Mas, desculpa mesmo. Agora eu vejo que você está levando a sério o negócio. Já era para ter visto isso antes. Eu estava com a camisa da Agrade, ó. A camisa da Academia Teológica da Graça de Deus. Estava terminando o curso superior. O curso superior não, como é que fala? O avançado. Né? Naquela época não tinha avançado. Naquela época era o dia inteiro. Era um curso, era o avançadão mesmo. Eu fazia tudo junto. Depois que separou os cursos, ficou básico e avançado. Na época era um apanhado geral, era tipo um superior mesmo. A gente ralava muito, de 8 até 5 horas o curso, direto. Só parar para tomar café e almoçar. E eu com aquela roupa. E ele fez uma coisa dessa. Aí eu entrei no carro, fui com ele. Ele então passou a falar comigo diferente. Daquele dia em diante, meu irmão não fala mais palavrão perto de mim. Daquele dia em diante, o meu irmão parou de falar palavrão diante de mim. Quando eu estou por perto, ele não fala palavrão. Não fala. Se sair algum, ele pede perdão na hora. Desculpa. Entende? A partir daquele dia, ele ganhou um respeito por mim. Quando ele precisa de oração, tenho 3 irmãos que são os pastores. Mas é a mim que ele recorre. Quando ele precisa de palavra de oração. Outro dia até fiquei feliz no grupo da família, ele soltou até um versículo bíblico lá já. Estou na fé que Deus vai alcançá-lo. Amém, irmãos? Tem outro caso com ele. Estou te dando um exemplo, não é porque eu estou falando de mim não, tá? São exemplos para você entender o que eu quero que você pegue aqui. O diabo quer domesticar, ele começa a domesticar a pessoa, oferecendo
oferecendo. E a pessoa vai, e oferece, ela vai, e oferece, ela vai, e oferece, ela vai. Daqui a pouco ela está presa naquilo. Presa. Ele vai domesticando a pessoa. É um demônio mesmo. Nós temos que nos demonstrar com o perverso, o maligno, indomável. Você não vai me amansar, você não vai me domesticar. Eu sou um cavalo, como é que fala? Que nunca foi achado. Selvagem. Para você, diabo, eu sou um cavalo selvagem, indomesticável. Você não adianta nem vir para cá e vai levar uma patada. Nem adianta vir me querer me levar para lá de novo. Pá! Uma só, e eu não vou fazer mais isso em nome de Jesus. Amém, Jesus? Deu para entender? Meu irmão, esse mesmo irmão, ele era, não é mais, graças a Deus, compositor de escola de samba. Era compositor do Povo da Pedra, da escola de samba. Teve um ano que ele ganhou. O samba dele foi para a avenida. Foi uma festa na família. E eu só na minha. Aí, para não ser chato, liguei para ele. Falei, ô mano, meus parabéns aí, tá? Eu vi lá no grupo lá, você ganhou. Mas você sabe que eu estou orando para você um dia fazer hino para Jesus, né? E não música de carnaval. Não, eu sei. E outra coisa. Olha só. Vai ter, eu sei, já estou sabendo, está todo mundo se organizando, inclusive alguns da família que eram crentes, se organizando para ir lá na escola, no dia da apresentação do samba. Eu estou vendo o movimento aí, falei para ele. Eu não vou, tá? Que aquilo lá não é lugar para mim mais. Não fica triste comigo, não. Meus parabéns, Deus te abençoe. E um dia eu vou te ver fazendo hino para a igreja, e não samba enredo, mas lá eu não vou, não é lugar para mim mais. Sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim, eu não esperava outra atitude de você, senão essa. Ou seja, se eu tivesse ido, ele ia rir para mim, me abraçar, mas ia ficar pensando, que crente é o meu irmão? Indomável, irmãos. Eu ganhei o respeito dele de novo. E até hoje, o meu irmão, que é mais velho do que eu, quando precisa, vem falar comigo. Quando precisa de conselho, de palavra, e teve até de algum tipo de ajuda, ele vem falar direto comigo, em primeiro lugar. Temos que nos mostrar indomáveis. Amém? Não se deixe domesticar. Essa é a mensagem de hoje, eu vou parar por aqui. Pega o seu lenço, que na verdade é um papel, não é de tecido, né? Simboliza